Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. No livro de Levítico, dando continuidade ao nosso estudo nesse livro. Capítulo de número 5. Leiamos todo o capítulo nessa noite. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, e de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qualquer que for a sua imundície, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme é o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Para expiação do pecado, não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpado diante do Senhor. Podeis assentar.
Meus amados irmãos, no Antigo Testamento foi estabelecida uma lista de animais impuros, animais dos quais não se deveria comer, e com respeito a alguns dos quais sequer se poderia tocar quando estivesse morto. A Bíblia diz que aquele que transgredisse estes limites, que comesse dos animais impuros, que lhes tocasse o corpo morto, ficaria também imundo. Alguém pergunta, pastor, havia alguma coisa de errada com estes animais? De maneira nenhuma. Foram criados por Deus. E no princípio, tendo Deus criado todas as coisas, disse que era muito bom. E se há desequilíbrios da natureza, e se há violência do mundo animal contra o homem, isto deve-se à queda do homem, que sujeitou a criação à vaidade, que sujeitou a criação inteira às consequências de seu pecado. Inclusive Deus disse: maldita é a terra por causa do homem. Mas esses animais foram dados por Deus ao homem, por mantimento. Foram criados por Deus. O Novo Testamento removeu esta vedação específica com respeito a não se poder comer destes animais. E o Novo Testamento diz: comei de tudo quanto se vende no mercado. E Paulo ensina-nos a dar graça pelos alimentos, sejam eles desses quais forem, porque são criação de Deus, pela palavra, pela oração, são santificados, diz Paulo a Timóteo, quando condena certos grupos que à época de Timóteo estavam mantendo, conservando tradições judaicas e impondo a abstinência de certos alimentos. O Novo Testamento encerrou com essas proibições, porque na verdade não havia nada de errado com os animais, mas a grande questão é porque Deus instituiu estas vedações, estas proibições, por razões pedagógicas, para que o homem pudesse, afastando-se desses animais, entender que deveria afastar-se do pecado, não deveria se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Para falar a verdade, os judeus, de certo modo, até entenderam a mensagem e a exageraram, porquanto muitos judeus tinham um verdadeiro preconceito contra os gentios. Nós devemos nos aproximar dos que não são crentes, com o fim de sermos sal e luz para eles, com o fim de influenciarmos estas pessoas para a conversão, de maneira que em nós sintam a boa fragrância de Cristo. Mas o fato é, irmãos, que esta proximidade não pode ser tão intensa que nós sejamos absorvidos pelos seus valores, costumes e hábitos mundanos. Devemos demarcar uma distância, se não física, espiritual. E Deus queria ensinar a eles isso de modo pedagógico. Então classificou alguns animais como impuros e recomendou que as pessoas se afastassem desses animais e não os tocassem quando mortos estivessem, para que o homem começasse a aprender a lição da separação, do distanciamento daquilo que é vil, daquilo que é corrupto, daquilo que é imundo. Nós vemos que na parábola do filho pródigo, Jesus diz que aquele filho que deixou o pai e gastou tudo dissolutamente, representante da humanidade em Adão, que apartara-se de Cristo, ele terminou, depois de tudo ter gasto,
entre os porcos, cuidando de porcos, desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Quando Jesus contou esta parábola, os judeus repugnaram este momento da história, porque eles haviam sido doutrinados por conta da lei a evitar o porco, no sentido de não comer a sua carne, porque era animal imundo, e eles não aceitavam o porco como alimento. E naquele caso que Jesus contava a parábola, o homem não queria comer o porco, ele queria comer as bolotas que os porcos comiam. Ainda era uma coisa mais vil ainda. Jesus então aproveitou toda a pedagogia divina que ensinou os judeus a repugnar a carne de porco, o animal como imundo, para que pudesse naquele momento mostrar a eles como o homem sem Deus afoga-se no pecado de modo repugnante. Portanto, o objetivo era que se pudesse fazer uma analogia futura. Era preparar neles o senso de distanciamento do que é vil, do que é imundo. Na verdade, aqueles animais não eram em si mesmos abominação, mas Deus disse: para vocês será abominação. Ou seja, vocês o considerem, ou seja, esse animal ou esses animais, vocês os considerem como abominações. Deus não disse eles são, mas disse para vocês será. De maneira que eles pudessem treinar a mente para o distanciamento do que era vil. O animal em si não era vil, mas era vil para eles por ordem divina. Como eu disse, para que pudessem treinar a mente para afastar-se daquilo que Deus reprovava. Meus amados irmãos, a lição continua vívida nos dias de hoje. Nós devemos ter cuidado com o ambiente mundano, para que ele não nos contamine. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as, porque o que fazem em oculto, o que é vergonhoso. A Bíblia mostra, irmãos, que nós devemos ter cuidado para não nos contaminarmos. Não vos conformeis com este mundo, não assumam a forma que está ao lado de vocês no mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ela nos adverte sobre o mundo, esse sistema corrupto de coisas. Jesus disse que aquele que banhou-se não precisa lavar senão os pés, indicando que o crente é aquele que banhou-se, foi regenerado pela palavra. Estáis limpos, disse ele em João 15:3, pela palavra que vos tenho falado. Nós recebemos o banho, o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Mas mesmo banhados, nós temos que lavar os pés. O que quer dizer isso, irmão? Uma pessoa banhada, ela tem os pés muito próximos do chão quando caminha. Mesmo calçada, poeira pode entrar pelas alpercatas. Naquele tempo as pessoas usavam alpercatas, alparcas. Então Jesus quer dizer o seguinte: vocês estão regenerados, mas vocês estão pisando aqui. Vocês estão entrando neste território mundano e uma poeira sutil pode entrar neste contato físico que vocês têm com o mundo. Então, mesmo banhados, todos os dias vocês têm que lavar os pés. Ou seja, todos os dias nós temos que nos deixar prescrutar pela luz divina, para ver se alguma coisa não entrou em nós, para ver se no trabalho nós não conversamos demais o infrutífero, nós não rimos de alguma coisa que não deveríamos ter rido, nós não absorvemos algum pensamento mundano que nos foi transmitido. Irmão, se nós mantivéssemos essa vigilância constante, nós não teríamos crentes frios na igreja. Porque o problema da frieza é que uma coisa desta vai entrando e a pessoa
não expurga. E amanhã vem outra, e outra, e outra. E daqui a pouco ela está com valores mundanos. Está lamentando a prosperidade material do outro e as suas limitações, como se a realização da vida estivesse no ganho e no material. Está lamentando sua aparência estética com complexo de inferioridade, porque as mundanas lhe passaram o seu próprio critério de beleza, consistente em maquiagem e coisas do tipo. Está começando a achar ruim os seus cabelos brancos, porque as pessoas vão reputá-la como velha por conta disso. Eu pergunto a vocês, será que em tempos pretéritos, na Idade Média, por exemplo, quando as pessoas não costumavam pintar os cabelos, será que se você vivesse naquele tempo, você se incomodaria de ter os seus cabelos brancos? Claro que não, nem cogitaria fazer outra coisa, além de deixá-los como estavam. Na Europa, onde as mulheres são mais autônomas, independentes, e não procuram impressionar os homens, elas mantêm livremente os seus cabelos brancos. Estive lá e vi pessoalmente, quando você viu uma mulher de cabelos pintados, ela geralmente não era do lugar. As europeias deixam os cabelos ficarem brancos à vontade. Olhe para a rainha Elizabeth da Inglaterra. É a mulher de baixa estima, do terceiro mundo, que tem necessidade de esconder os sinais da sua velhice. Mas, meus irmãos, se isso é assim, então eu lhes explico a razão de as pessoas pintarem os cabelos, de usarem maquiagem. Não é porque haja alguma coisa útil ou boa ou melhor nisso, é por causa dos padrões sociais. O jovem que arrupiar o cabelo não é porque fica mais bonito, é porque são os padrões sociais. Eu fico às vezes espantado como os jovens querem ser feios, com cabelos como desses jogadores de futebol, esquisito, horrível. Mas é porque querem ficar parecidos com alguém importante. Como diz o povo, é Maria, vai com as outras. São teleguiados, guiados pela televisão. O mundo vai entrando, a pessoa vai absorvendo valores mundanos. Eu quero lhe dizer que você está banhado, você foi regenerado, crente, mas você está pisando aqui. A coisa começa quando você ri de uma piada da qual não deveria ter rido. E você não se voltou para Deus em confissão e arrependimento. O problema começa quando você conversou demais com um incrédulo e terminou sem o perceber, comungando com alguns valores mundanos dele, e você não percebeu o erro, não correu aos pés do Senhor, não confessou, não se consertou com Deus, e continuou, e amanhã vai absorvendo outra coisa, e amanhã nós vamos tendo pessoas espiritualmente frias na igreja. Meus irmãos, Deus disse aos judeus: não comam disso, não toquem nisso. Parecia um sistema de limitações muito exigente, uma verdadeira paranoia. Opa, isso eu não tomo, isso eu não como, isso eu não toco. Mas é porque Deus queria conscientizá-los firmemente, não de que aquelas coisas em si eram imundas, mas que aquele comportamento que eles tinham para com aquelas coisas deveria ser um treino para eles saberem o comportamento que deveriam ter para com o mundo mesmo, pecaminoso, ter o cuidado de evitar, de não se contaminar. E é dentro desse contexto que está dito aqui em Levítico 5:1 o seguinte: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Veja, logo em seguida no verso 2 ele vai falar de tocar coisa imunda, vai falar de tocar em animal imundo morto. Mas o versículo 1, irmãos, tem ligação com isso. É uma continuidade. Ele fala no 1 de uma coisa
relacional entre seres humanos, e ele vai para o animal imundo no versículo 2 para exatamente você comparar e entender por que Deus quis proibir o animal imundo, para dar treinamento para o que está no versículo 1. Ele fala de alguém que peca sem ter feito nada. Você não somente peca quando faz, às vezes você peca quando não faz. Diz aqui, quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou seja, você não pode estar passivo no mundo. Você não pode ser um crente anônimo, um Nicodemos da primeira fase, ou um José de Arimateia da primeira fase. Você não pode ser um crente anônimo. Se ficar calado, entra. O mundo entra em você. Os soviéticos faziam lavagem cerebral assim. Eles pegavam uma pessoa que dizia acreditar em Deus, e eles eram ateus, na época do comunismo, e colocavam a pessoa amarrada, amordaçada, para que não pudesse falar, e diziam: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E a pessoa, de tanto ouvir aquilo ali sem poder falar para replicar, terminava entrando. Ela terminava aceitando o ateísmo, ficando louca. Por isso os pastores diziam aos crentes: quando pegarem vocês, amordaçarem e ficarem dizendo Deus não existe, na mente de vocês, vocês reagem e digam: existe. Porque se não reagir, entra. Se ficar só exposto ao mundo, exposto, omisso, calado, parado, vai entrar. Você vai ser culpado. Por isso que ele está dizendo: se você ouviu alguém blasfemar contra Deus, soube que alguém blasfemou e não denunciou, você vai levar a iniquidade. Tocou no morto, tocou no imundo. Aí eu não fiz nada, só fiz encostar. Mas pegou, está imundo. Por quê? Porque calou, porque viu o erro e não falou. Crente, você tem que denunciar. Um crente não pode ficar vendo o pecado no mundo e calado, irmãos. Nós temos que tocar a trombeta em Sião. Como João Batista, nós temos que dizer: arrependei-vos. Nós temos que dizer àqueles que estão no pecado: isso é pecado. Quando alguém estiver falando que o homossexualismo é normal, você diga: não, Deus destruiu Sodoma por causa desse pecado. É pecado. Não seja omisso. Quando você ouvir pessoas zombando da palavra de Deus, pessoas falando mal das coisas de Deus, proteste, denuncie, fale, não fique parado, não fique omisso, abra a tua boca! Senão você vai ficar imundo e levará a iniquidade. Se não denunciar, é culpado. Ouviu a blasfêmia, ficou parado, pecou. Levará a iniquidade. Abra a tua boca, toca a trombeta em Sião, meu irmão. Seja um João Batista onde você estiver, fale. Há crentes aí que ninguém nem sabe que ele é crente. Estão falando mal das coisas de Deus, ele fica se escondendo atrás da roupa, para ninguém notar que ele é crente. Como Pedro, que ficou envergonhado diante de uma simples mulher e negou o Senhor por medo, ele fica também se escondendo, querendo se ocultar. Meu irmão, fale, se manifeste, evangelize. Você não está aqui para ser um zero à esquerda, não. Você está aqui para transformar o mundo. Vamos pregar a palavra, vamos denunciar o erro. Meus irmãos, quando o mundo não sente a presença da igreja, é porque a igreja está omissa. Porque Jesus disse: vos levarão acorrentados às autoridades. E naquela hora não premeditem o que vão falar, o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. Jesus disse que nós seríamos levados, odiados por todas as nações. Mas, meus irmãos, isso só se cumpre se nós formos o que devemos ser. Porque se o sal se tornar insípido, não serve para nada mais, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma igreja insípida
só serve para ser ridicularizada nos programas cômicos de televisão. É o sal pisado pelos homens, mangando dos crentes, fazendo caricaturas, zombando. É uma igreja que não influencia, ela vira objeto de piada. A luz não é para estar debaixo do alqueire, do vaso e da cama, não. Luz é para estar no velador e alumiar todos que estão na casa. A igreja tem que ser uma cidade iluminada em cima de um monte, meus irmãos. Nós temos que ser sal que salga e luz que alumia. Nós temos que pregar, brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Prega, crente, a tempo e a fora de tempo. Prega, redargua, ensina, protesta contra o mal, faz jus ao nome de protestante. Abre a tua boca, prega o evangelho e evangeliza. Tu não estás aqui para passar desapercebido. Estás aqui para que saibam que tu és um filho de Deus. Assuma a sua posição de crente. Assuma a sua identidade. Meu irmão, senão você vai ficar imundo. Senão o mundo vai entrar em você. Seja firme e pregue o evangelho. Eu fico indignado com essas igrejas da prosperidade. Vão prestar conta severamente com Deus esses pastores. O mundo aceitando união homossexual, querendo aceitar o aborto, as televisões jogando todo o lixo para os seus ouvintes, e R.R. Soares e companhia orando por copo d'água para a pessoa conseguir um emprego, um espaço tão grande na televisão, tanto tempo, irmãos, e nenhum protesto contra o pecado, nenhum pio. É só você conseguir um emprego, você melhorar de vida, você conseguir um casamento, você ficar bom dessa dor de cabeça, dessa dor de coluna. O lixo sendo derramado pela televisão antes de ele entrar e depois dele sair. E ele não dá um pio. Programas de rádio, de gente que se diz evangélica, o mundo se corrompendo e mandando abraço para o fulano de tal, oferecendo hino para o fulano de tal, fazendo palhaçada, propaganda de gente, de cantor. Um espaço, irmão, para se dirigir ao mundo, para falar a verdade, para denunciar o pecado. E essas pessoas vivendo num carnaval religioso, como se o mundo não estivesse como está. Eu queria, irmãos, um espaço daquele na televisão, porque eu ia falar em 5 minutos, irmãos, muita coisa. Talvez não me deixassem falar mais do que 5 minutos, mas 5 minutos dava para eu fazer um grande estrago no território de Satanás. Nós temos que falar. Nós temos que falar e denunciar. Se calar, consente. Se ficar omisso, sai imundo. Leva a iniquidade. Nós não podemos ficar passivos, irmãos. Não podemos ficar passivos. A igreja tem que salgar. Diz aqui o versículo 4. Me parece que o capítulo 5 destaca muito os pecados, digamos assim, religiosos. Primeiro ele fala daquele que ouve blasfêmia, pessoas falando contra Deus ou falando abominações, e não fala nada. Agora no verso 4 ele diz: ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Observe, ele está falando daquele que jura fazer mal ou bem. Nem interessa saber se é mal ou bem, a questão é que ele jura temerariamente, precipitadamente. Ele diz que vai fazer uma coisa em nome de Deus, porque é um juramento, independentemente do conteúdo do juramento, se era mal ou bom. E no Velho Testamento era permitido jurar. A questão aqui não é se o juramento é certo ou errado.
Nem é o conteúdo, se ele jurou fazer uma coisa boa, mas é que ele o fez precipitadamente. Ele o fez sem saber se tinha condições de cumprir. Temerariamente quer dizer isso. Ele fez de maneira precipitada, arriscada. Fez sem ponderar o que estava dizendo. Meus irmãos, não somente nós devemos denunciar no mundo toda blasfêmia, mas nós devemos ter cuidado com o que nós estamos dizendo para Deus. Esse texto aqui é bom, irmãos, porque é para mostrar que ser crente é sério. Primeiro, você não pode ficar omisso no mundo. E segundo, com Deus, você tem que ser sincero, autêntico, verdadeiro, sério, comprometido. É só o que está faltando hoje. É um bocado de gente hoje, irmãos, omissa no mundo, conivente com o pecado. Esse Edir Macedo aí com um canal de televisão que é pior do que todos os outros, é a imundice sendo descarregada, é o esgoto aberto, é essa conivência com o mundo de um lado, e na igreja é fazendo 1000 promessas a Deus que não está disposto a cumprir, cantando hinos não pelo que está sendo dito no hino, mas porque o ritmo é gostoso, porque mexe com a cintura. Aí estão brincando e não louvando, mas no hino está dizendo que vai fazer isso para Deus, vai fazer aquilo ali, temerariamente. Temerariamente. Não estão pensando no que estão dizendo, estão pensando no ritmo da música. Há pessoas, irmãos, que estão usando o nome de Deus em vão, porque elas usam o nome de Deus, mas não fazem as coisas para Deus conforme as palavras que usam. Pessoas que o pastor prega, faz um apelo, qual é o crente aqui que quer se consagrar a Deus? Ele vai lá, aí no outro dia está do mesmo jeito, temerariamente, promete a Deus, mas não faz. Amanhã eu vou ser diferente, e está lá de novo no erro. Promete que vai ler a Bíblia todo dia, lê um dia, 2, 3, depois deixa de ler de novo. Agora eu vou evangelizar. O agora não chega nunca. Gente que só faz falar e não sai nada, irmãos. Era melhor não ter falado. Não faça voto de tolo, crente. Não diga, Senhor, eis-me aqui, se você realmente não está disposto a se submeter. Não diga, Senhor, tu és poderoso, se diante dos problemas você não confia na intervenção de Deus. Meus irmãos, nós não podemos viver um cristianismo de linguagem religiosa. O que a gente vê hoje é só linguagem, é só casca. Há muita gente que o que muda entre ele e um mundano é a linguagem dele. Ele fala em Jesus, ele usa alguma linguagem da Bíblia, mas tira essa casca, o miolo é o mesmo. Então nós temos que denunciar o errado no mundo, e nós temos que falar sério com Deus. Nós precisamos de crentes que sejam sérios no seu relacionamento com Deus, não levianos. Gente que saiba que tem que orar, que tem que fazer o que diz para Deus, que tem que se consagrar verdadeiramente a Deus, que tem que se comprometer com o reino de Deus, que nós não estamos aqui brincando de igreja, que a igreja não é um clube, não é um Rotary evangélico. A igreja é a agência de Deus na terra. Nós estamos aqui para expulsar demônios, orar pelos enfermos, anunciar o evangelho com poder. Nós estamos aqui para denunciar o pecado, para proclamar a segunda vinda de Jesus, para proclamar pessoas a uma mudança de vida. O versículo 4 fala daquele que jura temerariamente e diz: se depois ele souber que fez isso, saiba que ele é culpado. E o versículo 5 diz que ele deve confessar aquilo que pecou. Meus irmãos, eu não confio em arrependimento sem confissão. Eu fiz aquilo naquele dia, eu estava errado mesmo. Sim, fica por isso mesmo. E não vai para os pés do Senhor, não? Chorar, confessar, pedir perdão a Deus.
Não é só, irmãos, dizer eu errei e seguir em frente, não. Tem que fazer como Pedro, tem que ir para os pés do Senhor e chorar amargamente. Tem que ir para a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe por que tem crente que reconhece que errou no passado, diz que vai mudar, mas não quer confessar, irmãos? Porque ele já está prevendo que pode fazer de novo. Aí ele não quer chegar nos pés do Senhor, porque aí fica mais sério, né? Ele chega lá, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Aí ele sabe, opa, agora eu não posso fazer não. Estou diante de Deus, é sério. Mas aí quando ele fez o errado, realmente ele queria não ter feito, mas ele suspeita que ele pode fazer de novo, aí ele não confessa. Eu errei, eu vou mudar e tal, mas não vai confessar porque ele suspeita. Quem sabe eu vou querer fazer lá na frente de novo, e aí eu deixo a porta aberta. Vá para os pés do Senhor. Corra para o trono da graça, confesse. E saiba diante de quem você está confessando. É diante do Deus Altíssimo. Diante de quem você deve temer e tremer. Confessa o teu pecado. O versículo 6 diz: e a sua expiação trará o Senhor. Aí traz o sacrifício. Ou seja, nós temos que confessar os nossos pecados e trazer o sacrifício aqui, é confiar no sacrifício da cruz. É interessante, irmãos, que a Bíblia não deixa desculpa para ninguém. Manda trazer uma cordeira, cabra. A pessoa diz, se não tiver dinheiro, for pobre, não tiver isso aí, tem nada não, traz 2 pombinhos, 2 rolinhas. Mas traz. Ah, mas eu sou tão pobre que nem isso é o teu, então traz farinha. Mas traz. Farinha sem azeite e sem incenso. Jesus é a farinha, o pão, o verbo encarnado. Sem azeite, porque o Espírito Santo saiu dele quando ele foi para a cruz, porque os nossos pecados foram postos sobre ele. Sem incenso, porque ele perdeu a ligação com o Pai. Deus meu, porque me desamparaste pelos teus pecados. Ou seja, você tem que confessar e crer no sacrifício de Jesus. Mas aqui a Bíblia quer mostrar o seguinte: olha, Jesus morreu por todos, morreu pelo rico e pelo pobre. Para mostrar isso aí, a Bíblia diz o seguinte: olha, tu tem uma cabra, traz, tem uma cordeira, traz. Não tem, não está dispensado de trazer não, traz os pombinhos, as rolas. Não tem, traz a farinha, mas traz. Isso é para mostrar, irmãos, que Jesus morreu pelo rico, pelo pobre, pelo grande, pelo pequeno, por todo mundo. Há perdão para todos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós podemos confessar e sair perdoados dos pés do Senhor. Aleluia! O versículo 14 diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. Pecar nas coisas sagradas, note como eu disse aqui, são coisas sempre relacionadas à vida espiritual, ou se alguém quiser dizer em sentido amplo, a vida religiosa. Primeiro ele fala, se tu vires a blasfêmia, condena. Se não condenar, leva a iniquidade. Depois ele diz, não jure temerariamente, fale com Deus ponderadamente, esteja entendendo o que você está dizendo para Deus. É isso que Paulo chama de culto racional, culto consciente. Você sabe o que está fazendo. Você não está só chegando lá e falando um bocado e corra para Deus porque a música diz e tal, só animando. Você tem um culto racional, você sabe o que está fazendo, você está lúcido, você está consciente. No mundo denuncia o pecado, denuncia a blasfêmia. Diante de Deus, seja sério. E agora ele vai dizer para nós não pecarmos nas coisas sagradas. Aqui era o sacrilégio, pecar nas coisas sagradas, fazer aquelas coisas que eram proibidas pelas leis cerimoniais, mas para nós representa, irmãos, os pecados que não são os pecados lá no mundo. São pecados na igreja. É o orgulho espiritual,
é a administração do púlpito a seu próprio favor. São os pecados religiosos, o farisaísmo, o orgulho, o formalismo sem conteúdo, o abuso dos dons, a falta de seriedade nas coisas de Deus. Se alguém pecar nas coisas sagradas, deveria trazer um sacrifício, representando que estava arrependido e que confiava no sacrifício de Jesus. Mas é interessante que ele trazia também prata. Essa prata aqui quer dizer restituição. Ele trazia até a quinta parte em prata, o sacrifício e a prata. A prata era a restituição. Quando eu peco contra o meu irmão, não apenas eu peço perdão a ele, peço perdão a Deus para que eu seja realmente lavado, perdoado, mas eu procuro restituir. Ou seja, eu procuro reparar o mal que eu lhe fiz. Foi o que Zaqueu disse. Quando se arrependeu, se converteu, não apenas ele fez confissão a Deus do seu pecado, mas ele disse: se eu enganei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Ou seja, aquele que fere arrependido, ele procura curar. O carcereiro que chibateou as costas de Paulo e que foi convertido em Filipos, depois levou Paulo para a casa dele, agora ele já era convertido e foi lavar as feridas de Paulo. Estava restituindo, irmãos. Agora, quando você peca nas coisas sagradas, você pecou contra quem? Contra Deus. Todo pecado é contra Deus, mas tem aquele pecado que é contra Deus de modo secundário. Aquela pessoa que você feriu foi o seu próximo, e como Deus proibiu de você ferir o seu próximo, você pecou contra Deus. Você vai restituir ao próximo. Mas o sacrilégio, o pecado nas coisas sagradas, ele é uma afronta diretamente a Deus. É a Deus que você tem que restituir. Não é só confessar, não, tem que restituir. Pastor, como é que a gente vai restituir a Deus? Se levante e trabalhe mais para o Senhor. Paulo disse: eu persegui a igreja, agora como apóstolo eu trabalho mais do que todos eles. É a restituição de Paulo. Paulo diz: eu pedi perdão a Deus, eu me arrependi, mas eu passei muito tempo perseguindo a igreja, agora eu vou trabalhar mais do que todos os apóstolos. Paulo restituiu, não apenas se arrependeu, irmão, procurou restituir, dedicou a sua vida. O perseguidor virou perseguido. Jesus disse: eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo deu o seu currículo. Qual era o currículo de Paulo, pastor? Bacharel, teólogo, mestre, doutor. Não, o diploma de Paulo, o currículo de Paulo está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Levei 40 açoites menos um, desci dentro de um muro, dentro de um cesto. Ele diz: eu estive no abismo do mar, perigos entre os falsos irmãos, perigo entre os gentios, perigo entre os judeus. Quer ter um currículo, meu irmão? Enche aí o currículo. Aleluia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus disse que isso aconteceria antes do galo cantar tantas vezes. Mas Jesus disse: Pedro, é o seguinte, quando tu te converteres desse pecado, porque Pedro era crente, quando tu te converteres desse pecado, confirma teus irmãos. Quer reparar o erro? Vai atrás dos irmãos para confirmar, Pedro. Tem crente, irmãos, que peca, ele fica tão desanimado que ele se arrepende, fica contrito, mas eu não me julgo mais digno de fazer nada. Não vou orar mais por ninguém, eu não posso pregar, eu sou um fracasso. Está aumentando o pecado que tem que restituir, irmãos. Restituir ao próximo é dar a ele alguma coisa que foi tomada, é curá-lo de alguma ferida que ele causou. Mas restituir a Deus é tu te levantar dessa tristeza
e ir fazer a obra de Deus e ajudar o próximo. Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres desse pecado, confirma teus irmãos. Davi no Salmo 51 disse: Senhor, lava-me com isopo, perdoa o meu pecado. Ali era um homem contrito, mas ele diz assim: e aí eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, e pecadores se converterão a ti. Meu irmão, a pessoa que errou não pode passar a vida inteira se lamentando. Se errou, agora trabalha dobrado, meu irmão. Trabalha dobrado para compensar. Eu não sou a favor de vitimização, não. Ah, pastor, eu pequei, eu sou um desgraçado, eu não sou merecedor. Não, irmãozinho, não, você Deus lhe perdoou, Deus lhe ama e tal. Se pecou, meu irmão, se fez esse estrago aí, vai reparar, te levanta e vai pregar o evangelho agora. Vai ganhar almas, agora tu tem que ganhar mais almas, agora tu tem que orar mais, agora tu tem que evangelizar mais, tu tem que compensar o teu mal. O que é que você pensaria, pense por um pouco, de uma pessoa que lhe furtou um dinheiro e depois chegasse para você e disse: eu estou tão arrependido que eu lhe furtei aquele dinheiro, estou muito arrependido, vou para casa triste. Você ia dizer: e cadê o dinheiro? Furtou o dinheiro, está cheio de dinheiro no bolso para devolver. Aí diz que está triste, chorando, deprimido, e vai para casa e não devolve. Meu irmão, você não ia dizer que esse aí é um coitadinho, não. Você ia dizer: esse é um enrolão, é um estelionatário. Aí o crente: Senhor, me perdoe, eu errei, eu não sou digno mais de pregar. Fez o errado, ainda pediu demissão do emprego, meu irmão. Tu tem que trabalhar mais agora. Tu tem que trabalhar. Paulo disse: eu persegui a igreja, mas agora eu digo, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu trabalhei mais do que todos eles. Aleluia. Vamos reparar, irmãos, vamos reparar. Nós estamos em dívida com Deus. Vamos saldar essa dívida, vamos pregar o evangelho, vamos trabalhar para o Senhor. Se tu errou, tu tem que ser melhor agora. Tem que orar mais, tem que orar dobrado, tem que pregar mais. Vamos agora entregar os ciclos de prata nas mãos do Senhor. Aleluia. Interessante, irmãos, que a Bíblia não desculpa nem ignorância. Nós já tínhamos comentado num culto passado sobre o pecado por ignorância, e que no final fala de novo, né? Que se alguém pecar por ignorância, não conhecia os mandamentos de Deus direito e pecou, é culpado. É culpado. O versículo 19 diz que ele tem que oferecer um sacrifício. Aí diz assim: expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Mas pastor, como é que ele é culpado se ele não sabia? É exatamente aí que está o pecado, deveria saber. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Tem um bocado de crente fazendo coisa errada aí, irmãos, e ele diz: não pastor, é porque eu não sabia. É porque não está lendo a Bíblia, meu irmão. Aqui não tem, irmãos, vitimização não. Essa minha Bíblia aqui não tem negócio de coitadinho, não. Tem que saber, crente. Você tem o livro na mão, você tem a Bíblia na mão. Lê, abre este livro e lê, e te inteira do caminho de Deus. Vamos denunciar o pecado, igreja. Não vamos deixar o mundo entrar, não. Nós é que vamos formigar lá dentro. Aleluia, nós é que vamos ser um espinho nos olhos deste mundo incrédulo. Nós vamos perturbar. Sejamos como Elias. Chegou diante de Acabe, e Acabe diz: és tu, perturbador de Israel. Irmãos, vamos agitar este mundo. Vamos protestar, vamos fazer com que este mundo saiba que há uma igreja de Deus aqui. Vamos ser sérios com Deus. Não ser só de palavras. Se errar nas coisas sagradas, não fica se lamentando, não. Agora vai servir a Deus, meu irmão. Vai restituir.
E se pecar por ignorância, não te desculpa pela ignorância, não. Vai ler a Bíblia e vai aprender em nome de Jesus. Aleluia. Nós vivemos num mundo, irmãos, de coitadinhos. Mas não tem coitadinho na igreja, não. Você é responsável. Deus é bom, Deus perdoa, Deus entende, Deus ouve a confissão. Não há confissão contrita que Ele não vá perdoar. Mas perdoar é uma coisa. Ser complacente contigo com a tua vitimização, o teu erro, não. Deus vai dizer: agora te levanta e vai trabalhar. Vai fazer a obra. Vamos ser firmes, irmãos, no Senhor, fiéis em tudo. E vamos protestar contra o pecado. Fiquemos de pé. Altíssimo Deus e Pai, levanta, meu Deus, uma igreja fiel e pura, uma igreja comprometida com a verdade, que proteste contra os males e corrupções desse mundo. Pai, em nome de Jesus, toca em corações e vidas hoje aqui, que crentes se despertem para um relacionamento mais sério contigo. E se porventura aqui houver alguém que não te conhece de modo pessoal e salvador, toca no seu coração, atrai pela tua graça, move ao arrependimento e muda-lhe a vida em outra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se alguém aqui que não é crente, não tem certeza da sua salvação, está longe de Deus, e você diz: pastor, eu quero me converter, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero ter convicção de que meus pecados foram perdoados e de que Deus fez em mim um milagre de uma nova vida. Onde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Se houver alguém nessa noite que vai tomar esta decisão, levante a sua mão, como eu estou fazendo. Iremos orar por você. Podeis sentar, irmãos, nesse momento. Então, os que têm avisos com a oportunidade nesse instante.